Olá, pátria amada Brasil, meu bom dia, meu abraço a você. A minha oração é que o Senhor te encontre em paz. Hoje, 25 de dezembro de 2025, quinta-feira, nós vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu vinha vendo aí o livro de Hebreus, mas ontem e hoje estou fazendo aqui uma exceção, abrindo para essa data tão gloriosa, festiva, o nascimento de Jesus, tá certo? Ontem foi Lucas capítulo 2, hoje é Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 23. O texto é um pouco longo, mas ele é bem explicativo, não vou perder muito tempo, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: ouça, Deus vai te abençoar. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome, e ele será chamado Jesus, e lhe porás o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu troquei o texto, vou ler o 23 de novo, tá certo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Vamos aprender aqui um pouco o contexto. Maria está grávida, concepção divina, desposada com José, ou seja, noiva com José, e José pensa em deixar Maria secretamente, tá certo? O mesmo anjo que tinha falado com Maria falou com José em sonho e disse: José, meu filho, filho de Davi, não faz isso não, essa mulher está grávida de mim, do Espírito Santo de Deus, o anjo falando, não do anjo, mas de Deus, está certo? Tá? Pelo poder de Deus, e tu vai aí ficar com ela, ela é tua mulher, é tua esposa. Então o versículo 20, ele diz isso mesmo, que José estava ponderando em seu coração deixar. Aí o anjo vem em sonho, fala com José, visões angelicais no Antigo Testamento era bem mais, acontecia bem mais, e ali naquele contexto de transição, acontecia até para afirmar ali a fé dos apóstolos, seguidores de Jesus e tal, que iam se concretizar logo depois do nascimento e crescimento e ministério de Cristo. Então, as visões angelicais naquele contexto, até dos apóstolos, para que a igreja se fortalecesse, era muito comum. Anjo pode aparecer hoje também, se houver necessidade. Eu tenho testemunhos disso, já ouvi e vi. Agora, cuidado, que também aparece anjo do mal. Peço discernimento ao Senhor, tá certo? Mas aqui, as visões angelicais eram muito comum no contexto do Velho Testamento, naquela fase da transição do nascimento de Jesus até a plantação da igreja apostólica, católica apostólica, que é a igreja universal dos apóstolos, tá certo? E o versículo 21 vai dizer assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Jesus, ele vem do hebraico e ele tem esse sentido de que Deus salva. Aí do hebraico eu sou cearense, nordestino, conheço o cearenseis, mas o Yeshua, né, esse significado que quer dizer que Yahvé salva, ou seja, Deus salva. Então, essa foi a finalidade de Jesus, nascer para salvar a humanidade, tá certo? E o texto vai dizer no versículo 21, final do 21, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então, a missão de Cristo principal é salvar. Milagres, expulsar demônios, gente, isso é porque Jesus tinha que mostrar o poder, mostrando todo o seu poder que estava previsto no Velho Testamento, que ele faria milagre. O pessoal não creu e ainda não crê hoje. Imagine, morreu, ressuscitou, o pessoal ainda não crê, imagine se ele não tivesse feito milagre. Então, Jesus, a missão dele era salvar. Como? Através do seu sacrifício na cruz, pela nossa fé exclusiva nele. Amém? Para corroborar com isso que eu estou lhe dizendo, eu vou ler João 3, 17 e 18, que João, o apóstolo do amor, discípulo do amor, escreveu o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele, ou seja, o mundo, tá certo?
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados, é simples, simples. As religiões é que complica. A obra de Cristo é salvar. Aí ele veio para o judeu não aceitou, como Deus quer salvar a humanidade toda, porque toda a humanidade é a criação dele, Judá era para servir de exemplo para que as nações se convertessem, falhou. Foi preciso Jesus vir. Judá é de Deus, Israel é de Deus, na vinda do Senhor vai se consertar totalmente com ele e vai ser salvo plenamente, tá certo? Mas hoje é essa ação que nós precisamos crer em Cristo, porque Cristo veio para ser salvador de quem crê. O versículo 22 de Mateus 1 vai dizer assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Olha, não foi o profeta que inventou. Deus fala através do profeta. Está falando através de mim hoje, sou profeta pela palavra de Deus, porque a revelação chega pela palavra e eu estou te falando, te abençoando, tá certo? O profeta aqui recebia direto de Deus, sem ir à palavra, eu recebo de Deus pela palavra e porque o Espírito confirma no meu coração, senão não falaria, tá certo? Então, o profeta falou isso. Quem é o profeta? O profeta Isaías. Profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. E o versículo 23 vai estar exatamente a profecia que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías diz, ele será chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então, Jesus é Deus, isso é Isaías 7,14, é a profecia que está citada aqui em Lucas, em Mateus, reafirmando aquilo que Deus disse através do profeta, que nascia o Salvador, nasceria o Messias, nasceria o Redentor, nasceria aquele que salvaria a humanidade, que libertaria a humanidade dos seus pecados. O sacrifício foi na cruz, você precisa crer. Isso é o fato que a Bíblia ensina claramente. Li um texto nesse instante para você. Olha, Cristo, ele é o unigênito do Pai. Ele veio de Deus, é Deus, nascido pelo poder do Espírito Santo. Então, os três, eles são um em essência, né? Uma essência só. E são trino em pessoas. Três pessoas com a mesma essência. O que o Pai pensa, o Filho pensa, o que o Filho pensa, o Espírito Santo, o que o Espírito pensa, o Pai pensa e o Filho pensa. Então, é três unidos unicamente, uno em essência. Amém? Estou dizendo isso para nós sabemos que Jesus nasceu, foi profetizado, nasceu para salvar. Essa é a verdade da palavra de Deus com relação à vida eterna com Deus. Agora, a Bíblia, ela não registra a data exata de Jesus, mas ela dá indícios, está certo? Por exemplo, vou citar aqui alguns, está certo? Ela nasceu no tempo em que Herodes estava governando em Jerusalém, na Galiléia, e Jesus nasceu em Belém, sob a jurisprudência de Herodes. Então, se pesquisar historicamente, a gente sabe quando Herodes governou. Recebeu a visita dos magos, houve a matança das crianças, a fuga para o Egito. Estou citando aqui algumas coisas reais do nascimento de Jesus, está certo? E fora muitos outros, isso está no capítulo 2 de Mateus, e fora o que eu citei ontem, de Lucas, que ele sofreu toda aquela situação, tá certo? Então, agora, como a Bíblia não dá a data do nascimento de Jesus, isso aqui é uma compreensão minha, vou compartilhar com você. Porque nós somos tendenciosos à idolatria. Nós iríamos idolatrar a data e não a Cristo. É a Ele que devemos adorar, louvar, exaltar, glorificar. Ele como Senhor e Salvador da nossa vida pela fé nele. A Bíblia não deixa a data, aqui estou eu que estou dizendo, eu penso que foi para isso, para que a gente não idolatrasse. Agora, quando eu digo isso, sabe por quê? Eu posso ter uma certeza minha, pode ser, eu não sei, mas eu tenho essa certeza. Eu já disse ontem que no século terceiro, quarto, pelo ano 336, assim, o Papa Júlio I, ele instituiu que o 25 de dezembro seria a data de nascimento de Jesus. Ora, isso era a festa da celebração do solstício, o sol como Deus. Tinha lá uma razão, tal, tudo. Então era uma festa totalmente pagã. A cultura celebrava um ritual com fogo, com banquetes, com honras ao Deus Sol, o Sol invicto, certo? Então isso aí acontecia em dezembro.
E nesse mesmo período ali, acontecia a Saturnália. A Saturnália é uma festa pagã romana. Eu vou dizer aqui, gente, era uma esculhambação. Os escravos eram liberados, bebida liberada para todo mundo, a esculhambação acontecia, banquete, festa. Oh, Jesus! Perversão. Então acontecia isso. O Papa, inteligentemente, olhando, hoje os cristãos estão indo para esse negócio. Gente, é tentar dar o jeitinho, tá certo? É a mesma coisa de hoje do crente que vai para carnaval, tá certo? É. Aí você quer dar um jeito, vamos fazer o carnaval gospel. Que carnaval gospel, rapaz? Vai pregar Jesus na cruz? Então, acontecia essa festa pagã, uma adoração ao Deus Sol, uma festa celebrada no meu paganismo, chamada de Saturnália, que era uma esculhambação mesmo. Ali no final de dezembro, 17 de dezembro em diante, tudo isso acontecia. Isso era uma total inversão de valores sociais. Invertia tudo. O que você vê hoje? Uma inversão de valores. É isso aí. Aí a igreja, infelizmente, irmãos, olha, oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, do Papa, dos padres, de todo mundo, que eles falem a verdade como é, porque isso aqui é um sincretismo para dar o jeitinho, tá certo? Esse cristianização, dando jeitinho. Não, vamos botar isso aqui porque todo mundo vai gostar, vai fazer. Olha, não sou contra celebrar, não sou contra se alegrar, não sou contra fazer a festa, não sou. Você tem dinheiro? Faça. Mas assim, você tem que entender que se você está botando bebida, tal, farra, tal, tudo isso aqui, você continua no mundanismo, é sacralizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que traz tudo que é do mundo para dentro da igreja no século III. E aí começa essa coisa aí. Por isso é que o protestantismo surgiu no século, em 1700, que é século XVII, 735. Amém? Estou dizendo isso, amado, não é com raiva, mas é com graça no coração. Eu, assim, quando eu estou jantando, todos os dias da minha vida, e ontem também, olhando para a mesa, dando graças a Deus, minha família reunida, e eu pensando nas pessoas que estão na rua. Eu não fiz muita coisa não, tá certo? Mas Deus colocou no meu coração, eu montei 10 marmitas, e eu sei onde tem um grupo ali de 10 pessoas que dormem na rua. Eu fui lá, deixar as marmitas para eles, bater um papo com eles. Conversei com eles, falei com eles. A questão é droga. E Jesus tem jeito. Agora, esse evangelho que não muda, que não transforma, que dá um jeitinho, que pega a festa mundana e sacraliza ela, para dar um jeitinho, isso não muda a vida de ninguém, não. Porque quando fizeram isso em 25 de novembro, o que, que eles fizeram? Como era uma adoração ao sol, Jesus é luz, nós estamos adorando a luz, misturado com o sol. Uma Saturnália, que era uma esculhambação. Troca de presente. Gente, presente é bom. Se você quiser me dar, pode vir. Eu moro aqui na Rua Guarani, 1964. Pode vir deixar, eu recebo. Presente é bom. Agora, você não pode associar isso ao nascimento de Cristo, dizer que Cristo nasceu nessa data. Cristo nasceu, a importância dele nascer, e a gente deixar que ele nasça em nosso coração. Amém? A questão de dar um jeitinho, amado, esse aqui é o problema. Aí vai dizer que está tudo certo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não dá jeitinho. O Evangelho de Cristo, ele vai na contramão daquilo que o mundo pratica como idolatria. E esse Natal, como ele é celebrado, ele foi criado como um princípio de idolatria pagã. E veio para cá, não, vamos adorar isso aqui, é outra coisa, mas é a mesma coisa. Que negócio é esse? Ou é Cristo ou não é Cristo, meu irmão. O detalhe é esse, tá certo? E qual é a solução para isso? Entregar sua vida a Jesus. Você vai fazer seu Natal aí, mas você vai entender que o verdadeiro Natal é Cristo nascer em você, no seu coração, você crer nele. Amém? Quando eu digo isso, eu não estou criticando, gente. Oh, meu Deus. Mas eu estou dizendo uma verdade. O Evangelho de verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não dá jeitinho. Se é homossexual, tem que deixar de ser. Se é prostituta, tem que deixar de ser. Se é viciado, tem que deixar de ser. Se é ladrão, tem que deixar de ser. Se é corrupto, tem que deixar de ser. Se é mentiroso, tem que deixar de ser. Se pratica qualquer tipo de atrocidade, de injustiça, covardia,
tem que deixar, porque não dá para dizer que é de Cristo e dizer, não, pai, é legal, eu sei que é legal. Tem tanta coisa boa, meu irmão, que me dá vontade de fazer. A minha alma chega, se acelera. Mas para Deus, escute, não importa se é legal, se é bom, se é bonito, não. Para Deus importa se é certo. Amém? Você celebrou ontem? Sobrou um restinho de comida? Quer me convidar para almoçar com você? Pode me convidar. Eu vou, com o maior prazer. Agora, o verdadeiro Natal é Cristo nascer dentro de você, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, abençoe o Brasil, abençoe a nossa pátria e nós possamos nos libertar, irmão, da religiosidade. Religião aprisiona, Jesus liberta. Que o Senhor te abençoe nesse Natal, em nome de Jesus. Amém.